Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, onde nós iremos ler a partir do versículo de número 5, aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Leremos até o versículo de número 16. Aos Filipenses 2, do 5 até o 16. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Podeis assentar. Meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele diz que o seu sincero desejo é que haja em nós, é que haja na igreja, é que haja em cada crente o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É interessante que ele vai descrever ações de Cristo, de se auto-esvaziar, de obedecer ao Pai, mas ele não fala, eu quero que vocês tenham as mesmas ações de Cristo, até porque as mesmas exatas ações que ele praticou, como a de se esvaziar e tornar-se homem, jamais poderíamos fazê-lo. Mas ele deseja que haja em nós a mesma disposição que houve em Cristo Jesus. O nosso tradutor usou a palavra sentimento, uma disposição íntima, que haja no nosso interior, na nossa disposição íntima, algo coincidente com aquela que houve em Cristo Jesus. Vejamos qual a disposição íntima de Cristo que aqui se revela. O verso 6 diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, ou conforme outras traduções, esvaziou-se a si mesmo. Jesus, meus irmãos, subsistia em forma de Deus. Ele não precisaria pensar na posição divina como uma usurpação, como se ele estivesse embaixo e desejasse ocupar esta posição. Satanás é que agiu assim, porque não era Deus, era criatura. E o diabo desejou usurpar uma determinada posição, que não era sua, que era devida a Deus.
Mas muita gente entende de maneira equivocada essa ideia de que Satanás quis tomar uma posição que era de Deus. O diabo, por exemplo, nunca imaginou que pudesse ter os atributos de Deus da onipotência, onisciência, onipresença. Ele sabia que era criatura e que Deus é o Criador. Nós não defendemos o maniqueísmo, a doutrina segundo a qual existe uma divindade eterna do bem, uma divindade eterna do mal, com o mesmo poder. O diabo não é o contrário de Deus. O diabo é o contrário dos anjos que permaneceram fiéis, porque ele é uma criatura. Ele não está à altura da divindade para se lhe contrapor. O que o diabo queria era a fidelidade dos anjos, que estavam sob sua jurisdição. Nesse sentido, ele queria a posição que pertence a Deus, não os atributos, mas a lealdade. Ele queria que os anjos, em vez de cultuarem a Deus, estarem ao serviço de Deus, ficassem sob sua liderança, a seu serviço, o venerassem. E neste sentido, ele desejou subir acima das nuvens, como diz a Bíblia, e ser semelhante ao Altíssimo. Mas caiu do céu como um raio e levou consigo, diz a Bíblia, a terça parte dos anjos que vieram a ser os demônios posteriormente a esta queda. Mas Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, João 1:1. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em João 10, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Jesus não precisaria cogitar a posição divina por usurpação. Ele a tinha desde sempre, porque é Deus. Mas a Bíblia diz que, não levando em conta essa forma exterior divina, ele dela se esvaziou e tomou a forma humana. Jesus também não deixou de ser Deus. Ele é homem e Deus em uma só pessoa. A Bíblia diz lá em Colossenses que nele habita corporalmente, ou seja, dentro de seu corpo, a plenitude da divindade. Jesus nunca deixou de ser onipresente, onisciente, onipotente. Aquilo de que ele se esvaziou foi da expressão externa. Ele tomou a expressão externa humana. Ele esvaziou-se da forma, da exterioridade. E ele tomou a forma de servo. Esvaziou-se, portanto, da sua glória e tomou a forma de servo, a forma humana. O versículo 7 diz que ele fez a si mesmo de nenhuma reputação. Embora uma tradução mais exata seja esvaziou-se a si mesmo, eu creio que o nosso tradutor colocou desta maneira, fez a si mesmo de nenhuma reputação, porque dessa forma ele diz mais o que seria o sentimento de Cristo Jesus em nós, será o de não procurar a reputação, não procurar o olhar dos demais, não buscar o reconhecimento humano, não querer ter uma exterioridade, uma reputação perante os homens em função do ego, do desejo de ser benquisto, do desejo de ser elogiado, colocado em alto reconhecimento. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Imagine você se transmutando numa formiga, que estaria passando aqui do templo, pelo chão, e a qualquer momento poderia ser esmagada por algum dos nossos pés. Seria algo extremamente preocupante.
para nós se fôssemos mudados em uma formiga. Mas Jesus, ao esvaziar-se da sua glória e tomar a forma humana, representou um contraste muito maior, porque foi um contraste infinito. Ele esvaziou-se da expressão, da forma divina, e tomou a forma de uma criatura limitada e apresentou-se a nós na expressão limitada, humana. Portanto, representa um rebaixamento de proporções não avaliáveis. Mas o texto diz uma verdade mais. Diz que, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo. Ele não apenas teve a humilhação para esvaziar-se de sua glória e assumir a forma humana. Achado na forma humana, veio uma segunda humilhação. Achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. Entenda, cada vez que Jesus sentia uma necessidade humana, que ele poderia remediar com os recursos de sua divindade, e não o fazia, ele estava humilhando-se a si mesmo. Nós pensamos no sacrifício de Jesus, geralmente, lá na cruz, a nosso favor. Mas deveríamos nos lembrar que, ao esvaziar-se e tomar a forma humana, isto foi um grande sacrifício. E cada minuto da existência humana de Jesus aqui na terra era um sacrifício. Ao jejuar no deserto e sentir fome, Satanás disse: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ele poderia fazê-lo, mas se naquele momento ele saísse das limitações humanas, ele já não poderia nos representar na cruz. Era preciso que ele em tudo fosse semelhante aos irmãos. Era preciso que em tudo ele se identificasse com a nossa condição, para substitutivamente morrer em nosso lugar, recebendo também sobre si os nossos pecados e o juízo que era para nós. Jesus respondeu: nem só de pão vive o homem. Jesus, portanto, ali humilhava-se na medida em que não usava um recurso de sua divindade. Mesmo os milagres que ele operou, ele não os operou a não ser depois que foi batizado no Jordão e o Espírito Santo desceu sobre ele. Os milagres de Jesus foram feitos não na virtude da segunda pessoa da Trindade, do próprio Cristo. Os milagres foram feitos na virtude do Espírito Santo. Jesus operou milagres como um profeta operava, ungido pelo Espírito Santo, como os apóstolos operaram, ungidos pelo Espírito Santo. Portanto, os milagres que ele fez, ele não o fez fugindo da condição humana, mas ele agiu como um homem ungido pelo Espírito, como um profeta. Jesus sentiu cansaço. Diante da tempestade no barco, Jesus dormia profundamente. Os seus discípulos o acordaram para que ele pudesse fazer alguma coisa, quando ele, por sua palavra, acalmou ventos e mares. Mas Jesus estava tão cansado que, mesmo com o barulho das ondas e o movimento do barco, ele não acordou. Jesus sentiu sede. Lá, quando estava com a mulher samaritana, lhe pediu água. Jesus sentiu dores, angústias. No Getsêmani ele disse: minha alma está angustiada até a morte. Cada coisa dessa ele poderia ter evitado, mas ele se manteve nos limites da humanidade por amor de nós, para nos representar lá na cruz, recebendo o juízo que era para nós. Ele disse a Pilatos: nenhum poder tu terias sobre mim se não viesse do alto. Se eu quisesse, chamaria uma legião de anjos. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue. Eu chamaria uma legião de anjos. Mas ele humilhou-se a si mesmo. Cada minuto da existência de Jesus,
Na medida em que ele passava por uma necessidade, uma provação, um sofrimento, e não remediava isso com os recursos de sua divindade, ele por nós se sacrificava. A vida inteira de Jesus foi um sacrifício a nosso favor. E ele diz aqui, a Bíblia, humilhou-se sendo obediente ao Pai. Note, o desígnio do Pai era nos salvar. Deus amou o mundo, o Pai, aí, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Tanto eu posso falar do que Jesus fez como um ato de amor por nós, como eu posso falar primariamente como um ato de obediência ao Pai. Para obedecer o Pai, ele esvaziou-se de sua glória e tomou a forma humana. Na forma humana, para cumprir o desígnio do Pai, ele humilhou-se a si mesmo. Ele foi obediente ao Pai até ao extremo, até a morte. E a morte mais dolorosa de todas, a morte de cruz. A Bíblia quer mostrar, irmãos, como a obediência de Jesus foi sem vacilação. Foi até ao extremo que lhe possa ter sido requerido. Tudo isso para obedecer ao Pai, tudo isso para nos salvar, em detrimento de seu próprio ego. Este era o sentimento que havia em Cristo Jesus. Enquanto homem de devoção inteira a seu Pai, ao propósito de Deus, que era a salvação das nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz, no verso de número 9, que por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Deus ressuscitou a Cristo e ele foi reocupar aquela glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse, como ele disse em João 17. Foi assumir o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, versículo 10, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Paulo está preocupado em que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, está preocupado em que os filipenses tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é porque ele está pensando em problemas que existiam lá em Filipos. Havia nessa igreja, irmãos, pessoas buscando uma reputação superior, uma posição de superioridade. Veja aí Filipenses capítulo de número 2, versos de números 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É quando o ego entra que as contendas surgem. Nada façais por contenda. A contenda é uma forma de demarcação de vontade própria. Eu não gosto de você, eu não concordo com você, e eu não deixo você entrar nesse espaço. Nada façais por contenda ou por vanglória, por orgulho, mas façam por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Jesus, em uma certa ocasião, lavou os pés dos discípulos. E ele disse: vocês me chamam de Senhor, me chamam de Mestre. Eu lavei os vossos pés. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ele estava ensinando humildade. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui em Filipenses 2,14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. É o ego que murmura, é o ego que é contencioso, é o ego que busca a vanglória.
O segredo da vida espiritual, irmãos, é o ego estar na cruz e Jesus está no trono, nos nossos corações. Paulo diz em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. É quando nós estamos apegados ao nosso ego, à vontade própria, não desejosos de servir a Deus, mas a nós mesmos, aos nossos próprios propósitos, que nós entramos em contendas, que nós fazemos murmurações, que nós estamos toda hora frustrados diante das situações que não permitiram alcançarmos o objeto da nossa ambição. Mas a Bíblia diz, nada façais por contenda, nada façais com murmuração. Veja em Filipenses, capítulo de número 1, o que é dito a partir do versículo de número 13. De maneira que as minhas prisões, diz Paulo, em Cristo, foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Aqui ele está falando de um efeito positivo, eu vou continuar a leitura, mas aqui ele está falando de um efeito positivo de suas prisões. É como se ele dissesse, muita gente que esperava que eu fizesse tudo, quem queria pregar se tivesse um Paulo para pregar? Quem iria, numa situação, fazer alguma coisa, se tinha um Paulo ali para fazer? Mas Paulo diz, quando eu fui preso, aí todo mundo tomou a iniciativa. Todo mundo começou a agir, tomaram ânimo por meio das minhas prisões. Foi uma bênção isso daí. Um tempo eu coloquei o evangelista Cláudio para dirigir a pequenininha congregação, ainda incipiente, lá no Pacajus. E o Cláudio ia com muita boa vontade. Tinha uma caminhada enorme, pegava o ônibus, descia, ia andando até lá, Lagoa Seca, muito longe. Era um esforço muito grande, ele ia às vezes com os filhos pequenos, na cacunda. Mas quando o irmão Cláudio chegava lá, todo mundo queria que o irmão Cláudio pregasse, cantasse, fizesse tudo. Aí teve um tempo que o irmão Cláudio não pôde mais ir, irmãos. E aí aqueles irmãos bem simples começaram a dirigir os cultos e pregar. E aí começou a crescer naquele momento, porque todo mundo começou a fazer alguma coisa. É algo semelhante que Paulo está dizendo. Paulo disse, olha, na hora que eu fiquei preso, gente que não pregava começou a pregar, criou ânimo. Como quem diz, eu podia fazer, mas com Paulo presente era ele, mas agora que ele está preso, eu vou fazer. Mas aí Paulo diz no verso de número 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Também tinham aqueles que criticavam Paulo, atacavam o ministério de Paulo. Quando Paulo foi preso, esses aí quiseram ocupar o lugar de Paulo na igreja, mas não por amor à obra, por amor à posição reconhecida de Paulo. Era por inveja e por contenda que eles pregavam. E Paulo diz então, verso 16, uns na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas Paulo, para os invejosos saberem que ele não estava lá se condoendo, porque os invejosos estavam pregando, diz assim no versículo 18, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Como quem diz, vocês invejosos pensam que eu estou com raiva, e quando vocês pregarem direitinho a mensagem, ainda que por inveja, pelo menos alguém pode ouvir vocês e crer no Evangelho. Mas note como havia ali um problema relacionado à inveja, à contenda, a um desejo de superioridade, e é por isso que Paulo está dizendo, não sejam assim, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Em Filipenses 1:29, Paulo diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Ou seja, o que vocês devem buscar não é glória. Sofrer por amor a Cristo é maravilhoso. Vos foi concedido não só crer nele, mas sofrer por ele. Uma das coisas, irmãos, que conduz muita gente ao orgulho é o conhecimento. Muitas pessoas, devido à sua cultura, começam a se tornar demasiadamente aristocráticas. Olha o irmão mais simples, em posição inferior, como se nada tivesse a aprender com ele. E por isso que a Bíblia diz: a ciência incha, quer dizer, traz o orgulho, o amor edifica. E veja qual é a oração de Paulo pelos Filipenses. Filipenses 1, versos de número 9, 10 e 11. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e todo conhecimento. Note, Paulo não diz que quer que o conhecimento aumente em amor, ele quer que o amor aumente em conhecimento. Primeiro, as duas coisas devem andar juntas, o amor e o conhecimento, porque a ciência sem o amor incha. O amor sempre edifica. Então ele quer que amor e ciência cresçam juntos. Mas ele coloca o amor em primeiro lugar. É o amor que precisa ganhar a ciência. O amor é o ponto de partida. Que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, nós nunca podemos seguir o caminho de Satanás, mas devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus, tendo se esvaziado, tomado a forma de servo, se humilhado, tudo para ser obediente ao Pai, obediente até o extremo da morte de cruz, Deus, por isso, o exaltou soberanamente. E aqui nós temos um princípio, que se nós nos humilharmos diante de Deus, Ele nos exaltará. Não somos nós que devemos procurar a exaltação, é o Senhor que nos exalta. Davi teve inúmeras oportunidades de matar Saul quando estava foragido, e Saul vinha no seu encalço para matá-lo. Davi teve a chance de, no acampamento de Saul, ele estando dormindo, ter tido sua vida ceifada, mas ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Embora ele esteja errado, quem colocou no trono foi Deus, que o Senhor tire. Davi em nenhum momento quis usurpar o trono, mesmo tendo uma promessa de que teria o trono. É o inverso de Jacó. Jacó enganou o pai, assumiu diante de seu pai quase cego a figura de seu irmão Esaú para obter a primogenitura, porque havia uma promessa de que ele, o filho mais novo, é que teria esta bênção. O maior servirá ao menor. Ele quis ajudar Deus, mas Davi não. Davi tinha uma promessa de ser rei, mas Davi não fez nenhuma diligência para obter. Respeitou Saul no trono até o final e esperou que Deus o exaltasse. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ela a seu tempo vos exaltará. Deus resiste ao soberbo, Ele dá, porém, graça ao humilde. O orgulho precede a queda, a soberba precede a ruína. Portanto, é Deus quem exalta, é Deus quem nos honra. Nós não devemos buscar a honra, nós devemos buscar a obediência a Deus. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus. E Ele é que a seu tempo nos exaltará. O texto aqui de Filipenses continua no versículo de número 12, depois de ter falado de Cristo nessa posição elevada, toda boca, toda língua, confessando que Ele é o Senhor. No verso 12 diz: de sorte que, meus amados,
assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos operar a nossa salvação. Isso não quer dizer que nós vamos produzi-la, nós vamos torná-la operante, nós vamos desenvolvê-la. Se ela é chamada vossa salvação, eles já a tinham, já era deles, já era posse deles, eles eram salvos. Mas Paulo está dizendo, tornem essa salvação operante, deem vitalidade, dinamismo a essa salvação. É um chamado para uma vida santa, é um chamado para desenvolver o que Deus já começou em nós. E ele diz, quer na minha presença, quer na minha ausência, como quem diz, não façam isso para vocês receberem os meus elogios. Não façam isso para buscar uma reputação diante de mim. Não é para os meus olhos que vocês vão fazer isso. Vocês vão operar a salvação, vocês vão desenvolver uma vida santa neste mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, com temor e tremor, quer dizer, na presença de Deus. Eu estou com temor e tremor porque eu estou diante de Deus e não dos homens. Paulo diz, na minha ausência ou na minha presença, não interessa, mas diante de Deus, com temor e tremor. Havia um ensino da época dos puritanos chamado a prática da presença de Deus. Está em Jonathan Edwards também. A prática da presença de Deus quer dizer o cultivar a contemplação da presença contínua de Deus, dentro da qual eu me encontro. É viver a vida sempre tendo aquela sensação de que eu estou sob os olhos de Deus, de que Deus está presente. Isso não apenas traz conforto para dizer, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas isso também é um estímulo à minha santificação. Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, com temor e tremor. O versículo de número 13 é interessante porque diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Parece uma contradição. No verso 12, manda eu operar a minha salvação com temor e tremor, e no 13 vai dizer que é Deus que opera o querer e o efetuar. Sou eu ou é Deus? Os dois. Quando Jesus dizia a um paralítico, levanta-te e anda, quem fazia o paralítico levantar e andar era Jesus, mas isso não aconteceria se o paralítico não se mobilizasse como se já pudesse andar. Havia um encontro da vontade dele de responder à palavra de Cristo com o poder de Deus que estava ativando o seu corpo em paralisia. Quando você quer viver uma vida santa, o poder de Deus está lá. Quando você quer desenvolver, Deus estará lá no seu coração, desenvolvendo com você, operando com você essa vida santa. Note como em outros versículos, Paulo fala mais uma vez dessa questão de independer de ele estar vendo ou não. Não é para os homens que a gente faz, é para Deus. Em Filipenses 1, ele diz no verso de número 27, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. A ideia aqui, irmãos, é essa, é independentemente de ser visto ou não. Em Filipenses 1, 20 e 21, Paulo dá seu próprio testemunho. Ele diz, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Veja o que é uma vida realizada em Cristo. Uma vida que está satisfeita pelo privilégio de servir a Cristo. Paulo diz, eu estou preso, não sei se eu vou morrer, se eu vou ser solto, mas eu sei que seja uma coisa, seja outra, em nada serei confundido, porque eu sei é que Cristo será engrandecido na minha vida, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Este é um homem que vive na presença de Deus e não na busca de reputação diante dos homens. Lá em João 12, nós temos uma passagem que lembra muito o que nos está sendo recomendado em Filipenses quanto a autoesvaziamento, serviço a Deus e o Senhor nos honrando. Em João 12, a partir do 20, veja o que a Bíblia Sagrada diz. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Veja o contexto. Jesus estava próximo de ser entregue pelos judeus para a crucificação, estava próximo à sua morte, e gregos se interessaram por Jesus. Nós vemos no livro de Atos que quando Paulo pregou no Areópago de Atenas, os epicureus, estoicos, filósofos estavam lá e se interessavam por ouvir Paulo, porque eles gostavam de toda novidade, pensando ser alguma filosofia. E aqui diz que os gregos queriam ver Jesus, queriam ter uma entrevista com Jesus, procuraram os discípulos porque queriam falar com ele. Provavelmente esses gregos queriam levar Jesus para a Grécia, como um filósofo. Queriam levá-lo para a terra da filosofia. As palavras deste homem são de sabedoria. Os discursos desse homem são interessantes. Em nossa terra, ele vai ser visto como um grande filósofo. Nós queremos vê-lo, nós queremos levá-lo. Mas Jesus não queria fama de filósofo. Ele veio para morrer. E veja a resposta de Jesus. Eu vou ler o 22 e o 23. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus está dizendo: querem me levar lá para ser um grande filósofo? Eu vou ser glorificado, sim, mas é do outro jeito. A minha hora de ser glorificado chegou, mas vai ser pela morte, depois é que virá a ressurreição. Quando o grão de trigo cai e morre, então ele dá fruto. Se não morrer, não dá fruto. É o fenômeno que acontece com toda a semente. A semente cai na terra, ela seca, né? Ela morre e aí ela racha. E aí começa a brotar aquilo que vai ser uma árvore de dentro. Para poder haver, conforme Jesus disse, vida para os outros, para nascer vida eu tenho que morrer. A semente tem que morrer, tem que quebrar. Aqui a ideia, irmãos, do quebrantamento. Davi disse: o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado e contrito. É preciso que o nosso eu interior seja quebrado. Seja quebrado. É disso que Jesus está falando quando fala para nós. Ele seria quebrado de fato. Mas ele quer ilustrar para nós que um princípio é esse: se humilhar para ser exaltado. Morreu eu, ser quebrado, para poder haver um florescimento.
É preciso quebrar a casca para a vida sair. Lá em João 7, era a comemoração da festa dos tabernáculos, e estavam comemorando aquele momento em que o povo de Israel no deserto sentiu sede e pedia água para beber. Moisés então feriu uma rocha com a sua vara, e aí saiu a água de dentro. Aí Jesus se compara àquela rocha, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Como aquela rocha só brotou água depois de ser ferida pela vara de Moisés, Jesus seria ferido pela cruz e brotaria água dele para nós. Mas depois Jesus inverte a metáfora. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, agora somos nós a pedra, fluirão rios de água viva. Mas de nós só vai fluir rios de água viva, irmão, se a pedra também em nós for ferida. É preciso que a cruz de Cristo atinja o nosso eu. Como Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que ter um quebrantamento interior. O eu tem que ser quebrado, para a vida de Jesus que está em nós florescer na nossa existência. Depois de falar dessa história da semente morrer e dar o fruto que era para ele, era sobre ele, Jesus coloca agora para nós. Versículo 25: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Quem se apega a essa sua existência mesquinha, quem se apega ao seu eu, à sua vaidade, vai perder tudo no final. Mas quem repudiar a vida neste mundo, não buscar a glória neste mundo, Jesus diz: guarda-la para a vida eterna. E aí ele diz no verso 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serviu, o meu Pai o honrará. Meus irmãos, nós não devemos procurar a honra dos homens, mas aquela que vem só de Deus. Se nós servirmos a Deus, ainda que há um grande custo, obedecendo ao Pai, renunciando o eu, Deus a seu tempo há de nos honrar, como Jesus se esvaziou, humilhou-se a si mesmo até a morte, morte de cruz. Mas depois o Pai o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está sobre todo nome. Depois, lá na carta aos Filipenses, de Paulo ter dado todas essas lições a nós, dizer que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que renunciou sua posição e glória para obedecer ao Pai. Depois de ter dito isso, Paulo vai se dar a si mesmo como exemplo de alguém em quem este mesmo sentimento há. Filipenses 3, a partir do verso de número 4, veja o que Paulo diz. Ele aplicando a si o que ele disse que Jesus fez, dando uma ilustração por sua vida do que é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele diz, a partir do verso 4, ainda que também podia confiar na carne, quer dizer, na aparência, no status, na posição. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Meus irmãos, Paulo tinha posição na sua terra. Paulo era alguém importante, ele estava lá no Sinédrio, quando Estevão foi apedrejado. Paulo recebeu dos sacerdotes cartas para, em nome dos sacerdotes, perseguir os cristãos. Paulo tinha privilégios e posições.
no meio do seu povo. Ele diz: sou hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia. Quanto à interpretação que os fariseus davam da lei, eu era irrepreensível, eu era entre eles o melhor. Paulo diz em outras passagens que aprendeu aos pés de um grande mestre, Gamaliel, e nem está falando aqui, mas ele também tinha cidadania romana, tinha dupla cidadania. Mas Paulo diz: o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. Eu perdi todo esse status para me juntar a ralé, segundo o padrão do mundo, mas é o povo que vai morar no céu, segundo o padrão de Deus. Deixei tudo por amor a Cristo, o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Será que Paulo, meus irmãos, ao longo da sua vida, mais tarde, em algum momento, ficou olhando para trás, lembrando de que tinha perdido isso, aquilo, se lamentando? Será que Paulo fez alguma murmuração? Meu Deus, quanta coisa eu deixei para trás. De maneira nenhuma. Veja aí o versículo de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, quer dizer, a perfeição. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, quer dizer, dos privilégios que eu tinha, eu não olho mais para trás, é o que Paulo está dizendo. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: olha, eu ainda não cheguei no final, ainda não cheguei na coroa, mas uma coisa eu faço, o que eu deixei para trás eu não estou pensando naquilo não, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que ficou, ficou, era para ter deixado, é como escória, não vale nada, esqueci-me daquilo ali, eu não estou lamentando o que deixei para trás, o que perdi, eu estou olhando é para frente, eu estou olhando é para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E veja como este é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha o que ele diz no versículo 15: por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. O perfeito aqui não é o perfeito em obras, porque senão ele não diria que está prosseguindo para o alvo que ainda não alcançou. O perfeito aqui é em sentimento. Nós ainda podemos, por imprudência, precipitação, vacilar, mas nós podemos ter um coração já decidido, sem hesitação, a fazer a vontade de Deus a todo custo. Nós podemos ter uma perfeição de disposição íntima. Nós podemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a perfeição no sentir. Paulo diz: por isso todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Este é o sentimento que houve em Cristo Jesus, de obedecer ao Pai, de fazer a vontade de Deus, de viver para Deus, de ter a vida de Cristo fluindo em nós, de não viver para o nosso ego, criador das contendas, criador das invejas, criador da malícia, mas sermos servos, sermos como Jesus foi, sentir o mesmo que Jesus sentiu. Deus a seu tempo nos exaltará quando lhe aprouver, mas não é isso que nós estamos procurando. O que nós estamos procurando é ser obediente até a morte e morte de cruz, é sermos obedientes a Deus, seja qual for o preço. Não sigamos o caminho de Satanás, da ambição e das grandes posições, da glória humana e do reconhecimento externo, mas sigamos o caminho que Cristo nos indicou. Viver na presença de Deus, agradá-lo, servi-lo, amá-lo, ainda que tendo o mundo inteiro contra nós,
mas basta aquele que vai dizer o amém no final da história, olhar para nós que está tudo bem. Todos os opositores vão cair por terra, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, meu Deus. Pedimos que o Senhor, meu Deus, traga contrição, arrependimento, transformação, salvação e vida, santificação para o seu povo, meu Deus, e propósitos sãos de servir a Deus a todo custo. Que tua graça, meu Deus, assim nos ampare. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se houver alguém nessa noite que não tem certeza da sua salvação, e você ainda não entregou seu coração e vida ao Senhor Jesus Cristo, mas você se arrepende hoje dos seus pecados, e quer entregar o seu coração a Jesus nessa noite, levante assim a sua mão e nós vamos orar por você. Se houver alguém que ainda não tomou esta decisão, faça-o agora. Se houver alguém que esteja desviado, afastado, afastada, quer se reconciliar com o Senhor, levante também a sua mão nesse momento e nós vamos orar. Deus abençoe, minha irmã. Vamos orar pela nossa irmã nesse momento. A irmã pode até permanecer aí mesmo, nós vamos orar por você. E talvez alguém diga assim: pastor, não vou chamar para vir à frente hoje, mas você pode levantar a sua mão. Você diz: pastor, ore por mim, porque eu estava saindo do prumo. Meu coração tem ressentimento, amarguras, murmurações, porque eu estou vivendo em função do meu desejo. Mas eu quero me livrar de tudo isso. Eu quero viver só para Jesus. Eu quero renunciar ao meu eu e eu quero que Jesus assuma a sua postura do trono. Se você quer tomar essa decisão de consagração a Deus e de contrição, levante sua mão. Nós vamos orar por você. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor está neste lugar, está aqui. Olha para a nossa irmã que está reconciliando-se com o Senhor. Olha para irmãos e irmãs, ó Pai, que nesse momento querem se livrar de toda amargura, ressentimento, frustração, porque querem, meu Deus, que suas vidas sejam apenas para o Senhor. Não, meu Deus, para os nossos projetos pessoais, ó meu Deus, egoístas às vezes, ó Deus, mas que vivamos para Ti, que mortos para nós mesmos, vivamos para o Senhor, para dizermos com Paulo: em nada serei confundido, seja na vida, seja na morte, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Coloca no coração de cada crente, Senhor, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que vivamos, ó Deus, deixando para trás aquilo que de fato deve ficar para trás, e que sigamos para o alvo, para a soberana vocação. Em Cristo Jesus nosso Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar nesse momento.